Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. O Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco anunciou que vai realizar uma campanha pela conscientização sobre o uso de sementes certificadas. Para a assessora técnica do Sinditabaco, Fernanda Viana Bender, o uso de sementes certificadas é importante para garantir o controle sanitário. E a segurança e as garantias ao produtor também ficam prejudicadas sem o uso de variedades certificadas, porque sementes piratas não estão cobertas pelo suporte técnico oferecido pelo Sistema Integrado de Produção, além de afetar a qualidade e a produtividade. O Salt Summit Brasil, evento de tecnologia e inovação, acontece de 9 a 11 de abril em Porto Alegre e reúne palestrantes e expositores do mundo todo. Uma das principais atrações do evento é a competição de startups, que traz projetos de vários países em 5 categorias. Essa semana foram divulgados os 50 finalistas. Em todas as edições do evento, o agro aparece em diferentes iniciativas, muitas ligadas à sustentabilidade. É o caso da empresa brasileira BioUs, que traz um projeto muito legal que une reaproveitamento de resíduos orgânicos de agroindústrias para a produção de bioplásticos e biofertilizantes. Vamos entender mais sobre o projeto finalista com o CEO da BioUs, Raimundo Lima. Tudo bem, Raimundo? Tudo jóia, Thaís. Prazer estar aqui contigo. Vamos explicar então esse projeto finalista que tem tantas aplicações. Isso, nós iniciamos nosso projeto já desde 2013, trabalhando com resíduos da aquicultura. Então, em sistemas convencionais, os resíduos são um dos principais limitantes na produção agrícola, né? E dentro desse cenário, a gente conquistou, então, a forma de aplicar isso da biotecnologia, utilizando esses resíduos agora como matéria-prima para a produção, então, de bioprodutos com valor agregado para o próprio produtor rural e também para as agroindústrias. E como é que funciona esse processo de aproveitamento e uso e como a BioUs entra nesse processo, Raimundo? Utilizando a biotecnologia como ferramenta. Então, dentro dos resíduos orgânicos, nós temos fonte de energia de carbono orgânico, no qual alimentam as nossas bactérias, que num processo de biorremediação, a gente resolve um problema, gerando duas outras soluções, justamente por conta da biotecnologia. Dentro dessas duas soluções, temos o bioinoculante, que é um biofertilizante líquido validado para a produção agrícola, e também um bioplástico, mediante um acúmulo de energia dessas bactérias que geram um biopolímero 100% biodegradável. E como é que funciona? O produtor tem que ter um equipamento? Como aplicar a tecnologia na propriedade? Essa é outra inovação da BioUs. Nós desenvolvemos todo esse processo em laboratório e, por conta justamente do desafio logístico, colocamos toda a biotecnologia dentro de containers. E com isso criamos então a biofábrica on-farm. E levamos essa biofábrica próxima ao resíduo, tratando o resíduo no local e gerando já o bioproduto no local. E é com isso o nosso produtor rural ele tem uma certa facilidade de tratar esses resíduos e gerar ali mesmo os bioprodutos, alavancando ainda mais a produção dele própria, também resolvendo o problema ambiental de acúmulo de resíduo orgânico. E esse resíduo orgânico pode ser de alguma indústria próxima ou da própria propriedade? Todo ou qualquer resíduo que tenha carbono orgânico ou nitrogênio, mas palavras mais simples, seria qualquer resíduo de origem de confinamentos, da agroindústria, seja dos laticínios, da própria produção pesqueira, das piscinas, a gente consegue aproveitar. A gente avalia o resíduo como potencial e nós fazemos o complementamento em relação à produção dele, de quanto ele pode produzir, como pode produzir isso dentro da sua própria propriedade. Essa é uma tecnologia aplicável para qualquer tamanho de propriedade? Ótima pergunta, Thaís. Como é uma solução modular, e nós trabalhamos com cooperativas e associações, nós conseguimos atender desde o micro, pequeno produtor rural até as grandes agroindústrias, desde que a gente consiga dimensionar o tamanho e a quantidade desses resíduos gerados mensalmente. Então, a gente consegue hoje atender o microprodutor rural e também as agroindústrias por conta dessa escala que a gente já obtém desde 2013. Raimundo, e essa questão dos bioplásticos funciona junto com o biofertilizante?
Sim, Thaís. A nossa solução ela é 3 em um. A gente trata o resíduo e transforma isso no biofertilizante líquido, que é ali mesmo aplicado para a produção agrícola, ou o bioplástico, que é extraído das bactérias e direcionado para a indústria de biopolímeros. A BioUS tem uma iniciativa também relacionada ao tratamento de doenças. Fala um pouco sobre esse processo. Perfeitamente, Thaís. O mesmo biopolímero que nós extraímos de toda essa tecnologia, a gente consegue hoje aplicar numa tecnologia chamada Drug Delivery, que é a entrega de medicamentos para tratamento de câncer. Estamos hoje aqui em Paris, incubados na Spark, que é um programa junto com a Servier, uma indústria farmacêutica francesa, e a Biolabs, que é uma estrutura fantástica de biotecnologia, no qual estamos desenvolvendo uma solução capaz de aproveitar esse biopolímero como moeda energética, levando medicamentos para o tratamento de câncer de forma mais eficaz e menos tóxica. Então está conectado de qualquer forma com o agro, pois são os mesmos resíduos? Exatamente. Foi a primeira intenção é baratear o custo. E como nós reaproveitamos resíduos agrícolas para gerar o biopolímero, conseguimos baratear o custo em 50%. Temos outros desafios que é justamente readequar ou adequar essas moléculas que tratam o câncer hoje de forma mais eficaz. Estamos aqui para desenvolver essa tecnologia. A BioUS é uma deep tech e isso pode parecer distante do produtor rural. De que forma a tecnologia de empresas como a sua se inserem no dia a dia do produtor? A BioUS é uma deep tech que não nasceu de uma spin-off, de uma derivação de um laboratório de pesquisa universitário. Eu fui secretário de Pesca e Aquicultura do município de Nova Veneza, no interior de Goiás, em 2013. E até 2016, assumi essa pasta justamente com o desafio de ficar mais próximo do produtor rural e conhecer esses desafios do dia a dia. Posteriormente, participei então como presidente de uma cooperativa que eu ajudei a criar, justamente para levar a tecnologia aplicada a esses produtores. Então, essa ponte, essa distância, a gente encurtou ao longo dos anos. Então, justamente eles são hoje os mais beneficiados com as tecnologias e para a gente é o principal, porque são clientes que precisam de tecnologias mais avançadas para produzir e a limitação do resíduo orgânico e também diária faz com que esses produtores rurais, muitas vezes, não consigam ter lucros nas suas produções. E a nossa tecnologia oferece justamente o contrário: gerar valor agregado, conseguir tratar resíduos, aumentar a produção agrícola sem precisar desmatar, sem precisar de conquistar novas áreas de forma mais barata e escalável. E o principal argumento hoje em dia é essa questão da sustentabilidade, da retenção de carbono no solo, que se fala tanto. Isso. Resíduo orgânico, para você ter uma ideia, ele origina o metano. E o metano é um dos principais gases poluidores do efeito estufa. Como nós tratamos o resíduo orgânico, nós eliminamos esse metano. Para se ter uma ideia de número, cada tonelada de resíduo tratado pela BioUS gera em torno de 300 toneladas equivalente de CO2. O que a gente está falando é um processo de descarbonização. Ao invés de gerar o metano, a gente converte esse metano em bioprodutos, como a gente falou aqui, e também gera crédito de carbono para esses próprios produtores rurais conseguirem certificar a sua produção com práticas ESG e também conquistar garantias para financiamento rural. Então, a gente está numa cadeia de bioeconomia circular e efetiva. E é justamente isso que a gente está fazendo com o pequeno produtor e levando isso, conectando com a indústria e dando oportunidade também para o grupo, para uma cooperativa, para uma associação, trazer mais produtores rurais e beneficiando todos. Bom, você fala com a gente direto de Paris, em um evento de Deep Techs, e é finalista do Salt Summit Brasil. Como é participar desses eventos mundiais? Perfeitamente, Thais. É a nossa terceira vez aqui em Paris. O Hello Tomorrow é um programa de Deep Techs da Europa, é o maior programa de Deep Techs da Europa. E com esse ecossistema de Deep Techs, a gente conseguiu fazer network, conectar com indústrias aqui, justamente para fazer esse papel de incubação com a Servier, que é uma indústria farmacêutica, e a tecnologia sendo então desenvolvida. Termos hoje a primeira delegação brasileira com mais de 20 Deep Techs brasileiras aqui num programa que tem 400 Deep Techs de todo o mundo, é um marco histórico para o Brasil.
porque a Embaixada Brasileira aqui de Paris deu todo o suporte para nós conquistarmos isso. Dentro desse cenário, reunimos vários corporates, várias indústrias, várias instituições, hubs brasileiros, e todos nós juntos estamos aqui. E com isso a gente busca marcar o pé brasileiro aqui na Europa, mas o mais importante é nós, entre nós, trocarmos as experiências e os desafios que as deep techs brasileiras têm entre si. E com isso a gente fortalece todo o ecossistema. O Soft Summit é uma dessas oportunidades de apresentar nossas soluções e trazer conosco justamente o ecossistema de deep techs que cresce muito a cada dia no Brasil e está deixando sua marca em todo o mundo. E como o mundo vê o Brasil nessa questão de inovação, Raimundo? Para se ter uma ideia de representatividade de techs do Brasil no mundo, esse programa, Hello Tomorrow, tem vários programas de aceleração. A BioUS participou aqui em 2023 como a única deep tech brasileira selecionada entre as 10 do mundo. Hoje, temos 4 deep techs brasileiras entre 10 num programa chamado Medical Biotech aqui em Paris. Então, a gente teve uma evolução em 2 anos da participação brasileira dentro desses programas europeus. E é justamente isso que a gente está buscando, mostrar para investidores estrangeiros o tamanho das deep techs brasileiras, porque nós temos os desafios do Brasil e eles são grandes. Porém, nós conseguimos diversificar nossa tecnologia e trazer para o mundo que nossas soluções também são escaláveis e globais. Fantástico! Parabéns pelo trabalho e boa sorte aí na etapa final do South Summit Brasil. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado aqui pelo espaço, pela oportunidade. Nos vemos no South Summit Brasil em abril. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinha a gente volta com outras informações. Até lá! Estamos de volta com a Granja na TV e o futuro do seu filho começa pela escola em que ele vai estudar. A rede de escolas da Ubra tem um recado para você. Matrículas abertas na rede de escolas da Ubra. Aqui seu filho vive um mundo de novas possibilidades a cada dia. Faça parte de uma comunidade com experiências de ensino com humanidade para além do ambiente escolar. Aqui você encontra atendimento individualizado, valorização do esporte em todos os níveis de ensino, ênfase na língua inglesa, iniciativas e projetos inovadores. E ainda conta com aulas de robótica, educação tecnológica e cultura maker, além de desenvolver em nossos alunos uma mentalidade empreendedora. Tudo isso com preparação para vestibulares e Enem inserida no dia a dia, durante toda a jornada do aluno. Acesse ubra.br/escolas e agende sua visita agora mesmo. E já que falamos sobre South Summit Brasil no primeiro bloco, vamos continuar abordando inovação e tecnologia. Na última semana foi realizado em Austin, no Texas, o SXSW, considerado o mais importante evento de inovação no mundo e que conta com uma numerosa participação brasileira. O professor e head do celeiro AgFood Hub do Tecnopuc, Luiz Humberto Vilvoc, esteve lá e é com ele que a gente conversa agora. Tudo bem, Vilvoc? Tudo ótimo, Thaís. Um prazer estar com vocês aqui, poder colaborar e compartilhar um pouco do que a gente viu lá, que realmente é fantástico. Bom, o SXSW tem uma programação digna de deixar qualquer um ansioso, com mais de 2.000 eventos entre palestras, painéis e outras atividades. E o agro, o que você encontrou por lá, Vilvoc? Tu sabes que essa é quase que uma mineração legítima, né, entre 2.000 palestras e eventos, né, de colaboração e de discussão, intenso debate global, né, descobrir pautas que tenham a ver com a nossa trajetória, que possam colaborar aí com os nossos stakeholders, né, os nossos parceiros aí de jornada do agronegócio, né? Mas é interessante, Thaís, que a abordagem ela está muito centrada na questão da alimentação, segurança alimentar, né? E eu consegui pensar algumas, né? Sempre tem aquela frustração de não poder acompanhar todas as palestras relacionadas a isso. Sim. E às vezes algumas palestras a gente chega e já está lotado, né, o salão e a gente não consegue acompanhar. Mas daquelas que eu participei, eu posso citar algumas assim que eu achei bem interessantes.
com relação às tendências mundiais, que foi feita pelo editor-chefe do MIT Review, que é uma das principais publicações aí de tecnologia do mundo, né, lá de Massachusetts, né, e ele apontando as 10 principais breakthroughs, que são as grandes tendências de inovação daqui para frente. Claro que de 10 elementos, 8 falam de inteligência artificial, né? Então, como aplicar, né, a inteligência artificial como método, como ferramenta para a área, vários setores. E o agro também está sendo uma das áreas privilegiadas, né? E ele comenta que dentro deste conjunto aí, algumas coisas são bastante importantes. Uma, especificamente, eles estão trabalhando, né, com a questão de achar algum tipo de medicina, de algum medicamento que possa diminuir o efeito da emissão de metano dos ruminantes, né, no mundo, ou seja, o gado, os ruminantes, né, enfim, todos aqueles animais que comem pasto, né, para se alimentar, eles quebram a celulose em glicose através de reações, né, de bactérias no seu sistema digestivo e emitem metano, né, para a atmosfera, que é muito danoso aí para o aquecimento global. Então, eles estão avançando aí muito fortemente em alguns medicamentos que possam reduzir essa, né, essa erudição aí, essa extração, né, e produção de metano para a continuidade da produção de proteína animal, né, de ruminantes, evidentemente. Esse é um destaque. Um outro destaque importante também foi a produção de alimentos baseados em plantas e que possam substituir proteína animal também. Então, na mesma frente, né, a ideia de substituição de proteína animal através de alimentos que sejam nutricionalmente corretos, que sejam palatáveis, que tenham gosto e textura, né, e que sejam aprazíveis como carne, né, e ao mesmo tempo que tenham um custo, né, ao consumidor final atrativo. Acessível. Uhum. Isso. E o que eles comentam é que, e eu assisti a palestra de um CEO de uma das grandes empresas lá, a Impossible, que se chama, né, Alimentos Impossíveis, né? Não só carne, mas leite, ovos, né, e outras proteínas animais. E ele disse, olha, não tem como competir com proteína animal, isso é milenar, né, o consumo, né? O que a gente tem que fazer agora é combinar com esse setor que tem um lobby muito importante e um orçamento para marketing muito grande, né? Os Estados Unidos consomem algo como 50 bilhões de hambúrgueres por ano, uma cifra Nossa. absurda, né? E ele disse, ó, não tem como competir com esses caras, o que a gente tem é que tentar fazer uma parceria e fazer com que haja um balanço, que haja uma nutrição mais híbrida, que possa misturar proteína animal com proteína de outras origens, né? E que diminuam essa dependência da proteína animal. Então, ele fez até uma alusão ao que seria o futuro da mobilidade, né? Humana, onde não há substituição completa pelos veículos movidos a combustão de energia fóssil, né, de petróleo, e de carros elétricos, né? Então ele disse que o futuro, né, está sendo apontado para a questão dos carros híbridos, né? Ou seja, motores elétricos associados a motores a combustão, e isso geraria um equilíbrio bem mais interessante no mundo. E ele disse que nessa área dos planet-based foods valeria a mesma analogia, né? Então achei muito interessante isso. Agora, só te interrompendo um pouquinho, nessa questão aí dos plant-based, né, tem uma questão de custo financeiro e custo energético bem importante na produção desses alimentos. Isso é considerado também nessas novas iniciativas? Exatamente, tu tocasse no ponto que ele sinalizou. Esse é o desafio dessa agenda aí do segmento que está explorando esse mercado, né? E ele disse, se não alcançarmos esses indicadores, essa é um setor que não vai ter continuidade daqui para frente. Então, obviamente que tem um nicho de mercado, né? As pessoas veganas, os vegetarianos, enfim, mas que não é suficiente em termos de escala para poder suportar
os investimentos que têm que ser feitos nessa área. Então, ele disse que, né, e foi interessante porque ele deu meio que até um banho de água fria na comunidade que estava lá assistindo, né, com expectativa, dizendo que ele realmente estava se encontrando numa situação delicada, porque se não houver essa virada, e ele sinalizou nem tanto custo, ele disse, olha, as pessoas não vão buscar preço, né, porque, enfim, né, são pessoas com poder aquisitivo alto e tal, né, que consomem outros produtos de alto valor agregado, mas, sobretudo, tem que ser gostoso. Ele disse essa palavra, né? Tem que ser tasteable, né? Tem que ter textura e paladar, né? E cheiro agradável. E essa é a grande corrida que eles estão tentando trabalhar e, obviamente, tentando buscar recursos de investimento e inovação nessa área. Então, a vontade do consumidor também está sendo avaliada quando o assunto é alimentação. Com certeza, esse foi um dos temas e um dos painéis que eu mais achei interessante foi reunindo grandes produtores de insumos, né? Foi presidente da Pioneer na época, que era o moderador desse painel, e produtores rurais e gente que está trabalhando em tecnologia para o campo. O que que eles disseram, Thaís, assim, rapidamente? Primeiro que há uma necessidade muito forte de encurtar a cadeia, a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, de conectar mais o produtor rural ao consumidor final urbano, né? E mostrar que alimento não nasce em caixinha, né? Ou na prateleira do supermercado. Então, o que eles chamam de confidence, ou seja, a confiança na qualidade e na procedência dos alimentos. Então, isso está cada vez mais importante no mundo, a questão da rastreabilidade dos alimentos e a origem, né? Alimentos que são produzidos de uma forma, digamos assim, correta, com baixos contaminantes químicos, né? Não necessariamente só orgânicos, mas com uma produção que atente para a qualidade nutricional e a saúde do consumidor e que o consumidor possa avaliar isso ao pegar o alimento, né? Então, a própria rastreabilidade através de blockchain, através de mecanismos de rastreabilidade de sistemas de gestão logística, eles são apontados como cada vez mais importantes. Inclusive, isso é muito legal, das gerações novas, o que eles chamam dos millennials e da geração Z, cada vez mais atenta a essa comida de qualidade comprovada, né? Isso eu acho que é uma agenda importante aí para o agronegócio brasileiro. Nós já estamos avançando nisso, né? Esse é um dos papéis aí das startups, das empresas que estão buscando tecnologias para acelerar esse processo. Mas essa é uma agenda que vai ficar cada vez mais notória aí, fugindo das commodities, né? Ou seja, saindo daquele lugar comum e aí tendo produtos de grande valor agregado. E isso foi muito apontado, nós fizemos uma visita, só para fechar, Thaís, porque tem várias coisas, depois a gente pode falar em outro momento, né? A gente sabe que o tempo de TV é ouro, né? Mas a gente fez uma visita na sede mundial da Whole Foods, que é uma das maiores empresas de venda de alimentos nos Estados Unidos, né? E que foi recentemente comprada pela Amazon. E o diretor, o vice-presidente de operações, um gaúcho, né, nos recebeu lá na sede, né? A Whole Foods nasceu em Austin, no Texas, e ele estava justamente comentando para nós isso, ou seja, o standard de qualidade, o tipo de produto que a Whole Foods vende e oferece ao seu consumidor, atende princípios, inclusive, mais severos que o Ministério de Agricultura deles lá, que é o FDA, né? Para que o consumidor tenha segurança ao ingerir esses alimentos. E ele disse que esse é um grande desafio, ele como gaúcho, né? Que esse é um grande desafio para a nossa agricultura, né? Pensando aí, eventualmente, da Whole Foods vir também explorar o nosso mercado. Nós temos uma agenda muito grande nessa área de qualidade e segurança daquilo que nós estamos produzindo, sem falar das questões ambientais, né, de áreas de preservação natural que a gente também precisa comprovar nesse processo de produção. Então, uma agenda muito legal, muitas outras coisas também aparecendo lá na área de mídia, de podcasts, de realidade imersiva, mas vou deixar isso para outras oportunidades, né, Thaís?
Mas antes de encerrar, você falou que 8 em cada 10 materiais envolvem inteligência artificial. No Brasil, a gente encontra um desafio muito grande relacionado à mão de obra. Como é que é essa relação desse avanço tecnológico de automação, inteligência artificial versus o ser humano? Boa pergunta. Primeiro, eles estão com essa preocupação, né? Esse é o tema de inteligência artificial foi predominante no evento, mas sempre com a ideia de que os humanos precisam estar no centro das decisões, ou seja, nós não podemos perder a nossa humanidade. Mas um detalhe importante, nesse mesmo painel que eu assisti, tinha esse fazendeiro, esse produtor rural, que também é engenheiro de automação, e ele é um dos maiores produtores de vinho no Napa Valley, na Califórnia, e azeite de oliva, que também produzimos aqui no Rio Grande do Sul. E ele está produzindo uma série de equipamentos autônomos para fazer o trato das suas videiras. E qual o argumento? Escassez total de mão de obra. Há um envelhecimento muito grande de mão de obra dos fazendeiros, né, dos produtores rurais, e os jovens não estão querendo continuar lá, então isso é preocupante para eles. E, ao mesmo tempo, a agenda agora, né, atual do Trump, digamos assim, eh, pedindo, solicitando para que os imigrantes retornem às suas origens, né? E essa era uma mão de obra muito usada na condução das propriedades, né? Então, esse é um grande gap. E aí a IA, né, e a automação, obviamente, ela vem aí para tentar amenizar esse problema, né, que é uma realidade nos Estados Unidos e que pouco a pouco vem se manifestando aqui também no nosso território, né, Thaís? Então, há um equilíbrio, mas há uma preocupação especificamente na área do agro para essa automatização como formas de sanar essa diminuição da população voltada a essa atividade no campo. Tá certo, tem muito mais para a gente conversar, como você disse, mas em outras oportunidades abordaremos novos assuntos. Muito obrigada, Vilvoc, pela participação. Com certeza, Thaís, estou à disposição de vocês. É um prazer aí estar contribuindo com esse canhão histórico aí do agronegócio gaúcho e brasileiro. Um abraço, Thaís. Obrigada. A Granja na TV de hoje fica por aqui. Um bom fim de semana para você e até segunda. Tchau, tchau.